Quais são os clubes campeões do campeonato islandês, quer dizer, do campeonato da Islândia, né? Os clubes disputam Champions League, Europa League, Conference League. A seleção da Islândia disputa as eliminatórias. Quais são os clubes campeões do campeonato da Irlanda? Ó, tem a Irlanda do Norte e tem a Irlanda, que é só a Irlanda mesmo, pessoal. Aí os clubes lá disputam o campeonato, claro, da Irlanda, né? Champions League, Europa League e Conference League. Quais são os clubes campeões do campeonato húngaro, que é da Hungria, né? Os clubes disputam Champions League, Europa League, Conference League. A seleção da Hungria disputa Copa do Mundo, as eliminatórias, né, para a Eurocopa e Copa do Mundo. Quais são os clubes campeões do campeonato da Suécia, né? Quais são? Os clubes disputam a Champions League, Europa League, Conference League e as eliminatórias para a Copa do Mundo e quais são os clubes campeões do campeonato da Noruega, né? Os clubes campeões disputam Champions League, Europa League, Conference League. A Noruega disputa as eliminatórias para a Copa do Mundo e a Eurocopa. Quais são os clubes campeões do campeonato da Dinamarca, que é o campeonato dinamarquês? Os clubes da Dinamarca campeões disputam Champions League, Europa League, Conference League. A Dinamarca disputa as eliminatórias para a Eurocopa e para a Copa do Mundo. Quais são os clubes campeões do campeonato russo, que é do campeonato da Rússia, né? Os clubes campeões disputam Champions League, Europa League e Conference League, né? A Rússia disputa as eliminatórias para a Copa do Mundo e a Eurocopa. Quais são os clubes campeões do campeonato suíço de futebol? Os clubes da Suíça disputam Champions League, Europa League e Conference League. A seleção da Suíça disputa as eliminatórias para a Eurocopa e Copa do Mundo. Quais são os clubes campeões do campeonato austríaco, quer dizer, da Áustria, né? Os clubes campeões disputam Champions League, Europa League e Conference League, né? A seleção da Áustria disputa as eliminatórias. Quais são os clubes campeões do campeonato romeno, que é da Romênia, né? Os clubes disputam Champions League, Europa League e Conference League. A Romênia disputa as eliminatórias para a Eurocopa e para a Copa do Mundo, né? Quais são os clubes campeões do campeonato da Polônia, quer dizer, do campeonato polonês, né? Os clubes disputam Champions League, Europa League, Conference League. Claro, campeonato polonês. A seleção da Polônia disputa eliminatória para a Copa do Mundo. Quais são os clubes campeões do campeonato da Eslováquia, né? Da Eslováquia. Os clubes disputam Champions League, Eurocopa e Conference League, né? Né? Quais são os clubes campeões do campeonato de Israel, né? Os clubes disputam Champions League, Liga Europa e Conference League. Israel disputa as eliminatórias para a Eurocopa e para a Copa do Mundo. Quais são os clubes campeões do campeonato da Bélgica, né? Os clubes disputam Champions League, Europa League e Conference League, né? A seleção da Bélgica disputa as eliminatórias para a Eurocopa e as eliminatórias para a Copa do Mundo. Quais são os clubes campeões do campeonato da Ucrânia, né? Onde está havendo a guerra, pessoal? Os clubes campeões vão para disputar Champions League, Europa League e Conference League, as eliminatórias, né? A seleção. Quais são os clubes campeões do campeonato da Croácia, né? Os clubes disputam Champions League, Europa League, Conference League. A seleção disputa as eliminatórias para a Eurocopa e Copa do Mundo. Quais são os clubes campeões do campeonato da República Tcheca? Os clubes disputam Champions League, Europa League e Conference League. A seleção da República Tcheca disputa as eliminatórias para a Copa do Mundo e a Eurocopa. Quais são os clubes campeões do campeonato da Holanda, né? Que tem o Ajax, PSV, Feyenoord e outros clubes, né? Quem são os campeões lá do campeonato de lá? Que disputa Champions League, Europa League e Conference League. A Holanda disputa as eliminatórias, né? Quais são os clubes campeões do campeonato da França, né? Do campeonato francês, a Ligue 1, né? Os clubes que disputam Champions League, Liga Europa, Conference League, a seleção da França é campeão da Copa do Mundo, Eurocopa e tudo. Quais são os clubes campeões do campeonato português, né? Tem o Benfica e outros clubes, né? Quem são os campeões lá que disputam Champions League, Europa League, Conference League? Portugal disputa Eurocopa e Copa do Mundo.
Quais são os clubes campeões do campeonato alemão? Os clubes que disputam Champions League, Europa League e Conference League. É a Bundesliga, né? Conhecida como a Bundesliga. Quais são os clubes campeões da Premier League, quer dizer, do campeonato inglês, né? Quem são? Os clubes disputam Champions League, Europa League, Conference League. A Inglaterra disputa as eliminatórias para a Eurocopa e Copa do Mundo. Quais são os clubes campeões do campeonato italiano? Os clubes italiano é a Série A, né, do campeonato lá, né? Os clubes disputam Champions League, Europa League, Conference League. A Itália disputa a Eurocopa e Mundial. Quais são os clubes campeões do campeonato espanhol? Isso, né? Campeonato espanhol. A La Liga, né? Que os clubes disputam Champions League, Europa League e Conference League. Né? A Espanha disputa a Eurocopa e Copa do Mundo.